Existe uma fase da transformação sobre a qual quase ninguém fala, porque ela é silenciosa, é estranha, é difícil de explicar, porque não parece crescimento, na verdade ela parece perda. Você começa a enxergar coisas que antes não via, padrões, máscaras, feridas, jogos emocionais, relações superficiais, distrações, fugas, e depois que você vê, você não consegue mais desver. Esse é o problema. Despertar muda a sua visão. E quando a sua visão muda, o seu mundo começa a mudar junto. Conversas que antes pareciam normais começam a parecer vazias. Ambientes que antes faziam sentido começam a parecer pesados. Relações que antes pareciam naturais começam a revelar dinâmicas que você até então nunca tinha percebido. E isso cria distância. Não porque você se tornou melhor, mas porque você se tornou mais consciente. E consciência muitas vezes isola. Existe um momento no despertar em que você percebe que não consegue mais se encaixar da mesma forma. Não consegue mais rir das mesmas coisas, aceitar certas superficialidades e tampouco negociar certos valores. E isso assusta, porque ser humano foi feito para pertencer. Desde o início, pertencer significa sobreviver. Ser excluído significa perigo. Talvez por isso a solidão doa tanto. Ela toca em algo profundo, mas existe uma diferença importante. Estar sozinho não é a mesma coisa que estar solitário. Às vezes você estava cercado de pessoas e profundamente sozinho. E às vezes precisava se afastar para finalmente conseguir se encontrar. O problema é que o despertar frequentemente exige separação. Separação de ambientes, de hábitos e de versões antigas de si mesmo. Em alguns casos, separação de pessoas. E poucas dores são tão difíceis quanto perceber que algumas relações só funcionavam quando você ainda era quem costumava ser. Pense nisso. Talvez algumas conexões não estejam preparadas para a sua transformação, porque toda mudança reorganiza o sistema. Quando você muda, quem está acostumado com a sua antiga versão sente isso. Alguns apoiam, outros resistem, outros simplesmente se afastam, outros ainda tentam te trazer de volta. Não porque são maus, mas porque a sua mudança ameaça a estabilidade da relação. Você deixa de participar do mesmo jogo e isso altera tudo. Existe uma frase dura, mas verdadeira. Nem todo mundo vai entender a sua evolução, porque nem todo mundo está vivendo a mesma jornada. Isso precisa ser aceito. Talvez maturidade seja justamente isso. Ao aceitar que algumas pessoas foram importantes para uma fase, mas não para todas. Aceitar que algumas conexões têm prazo. Aceitar que crescimento exige espaço. E espaço muitas vezes parece vazio. Mas nem todo vazio é perda. Às vezes é preparação. O silêncio traz algo poderoso. No começo ele assusta, porque no silêncio faz encontrar a si mesmo, sem distrações, sem ruídos, sem personagens, sem aplausos, só você. E muitas pessoas fogem disso, porque encontrar a si mesmo pode ser completamente desconfortável. Mas talvez seja aí, exatamente aí, que a sua nova vida começa. No silêncio, na pausa, na ausência de tudo aquilo que antes definia você. Talvez a solidão não seja um castigo, talvez seja um corredor. Um espaço entre o que você foi e quem está se tornando. E corredores não são lugares para morar, são lugares de passagem, mas é preciso atravessá-los. Se você está vivendo isso agora, se sente deslocado, incompreendido, distante e confuso, talvez não esteja perdido, talvez esteja despertando.
Talvez sua alma esteja reorganizando tudo. Talvez sua consciência esteja criando espaço para algo novo. E isso exige silêncio, exige separação e coragem. Porque continuar pertencendo ao que já não faz sentido custa caro, custa a sua verdade, custa a sua paz, custa a sua evolução. E chega um momento em que você precisa escolher pertencer ou ser verdadeiro. E nem sempre essas duas coisas caminham juntas. Mas existe algo importante. A solidão do despertar não é o fim, ela é o meio. É o espaço onde a consciência amadurece, onde a identidade se fortalece, onde a essência começa a aparecer. E talvez esse vazio que você sente hoje não seja ausência, talvez seja espaço para algo novo nascer. No próximo episódio, vamos falar sobre o momento mais importante de toda a jornada. O dia em que você decide nascer de novo. Porque depois de perder tantas versões de si mesmo, chega a hora de escolher quem deseja se tornar.